Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. No 13 fala assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. No 14 fala: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, Jesus, ele enfatiza que o que for pedido em nome dele, ele faria para a glória do Pai, através do Filho. Mas eu queria chamar a atenção aqui para quando ele diz: e fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores. Não é? Então vamos lembrar o que Jesus fez. Qual a obra que Jesus fez? Jesus curou, Jesus libertou pessoas do domínio do maligno, Jesus ressuscitou mortos, Jesus acalmou a tempestade e tantas outras coisas. Amém? Muito bem, quando ele fala que nós faríamos as mesmas obras que ele fazia, o que fez, e as faríamos maiores, com certeza ele estava falando isso porque ele sabia que nós seríamos revestidos de um poder. Mas que poder seria esse? Esse poder era o mesmo poder que ele recebe para que as obras fossem feitas através de uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo. Amém? Então, se você puder, isso daí já estava profetizado lá em Isaías, capítulo 61, quando fala do Messias, né, fala assim, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor é Jeová, né, na versão revista e atualizada, o Espírito do Senhor Deus, né, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a pregoar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano, no versículo 2, né? E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Amém? Então, aqui se profetizava, né, que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias. Amém? Quando Jesus ele estava aqui na Terra, não é? Ele nasceu, até os 30 anos ele tinha uma vida, né, trabalhando como carpinteiro, ajudando seu pai, sua família. E aí, com 30 anos, ele começa a fazer a obra de Deus. Né? Isso daí está relatado no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu queria que você visse lá no versículo 21. Então, Lucas, capítulo 3, versículo 21. A palavra de Deus fala assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então ele teve um sinal. 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. Amém? No versículo 23, fala assim: e o mesmo Jesus começou a ser de quase 30 anos, olha só, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Amém? Então, a obra de Jesus começa, né, como fala aqui, aos 30 anos. E ele, para começar a obra, ele precisava de um revestimento. Você lembra, né, que quando Jesus ele fala lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que os seus discípulos, os seus seguidores, não deveriam se afastar de Jerusalém e esperar até que do alto fossem revestidos de poder? Então, olha só, relembrando, né? Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse revestimento, Jesus ele vai receber também. Ele falou para nós e ele vai receber. Quando ele recebe isso? Quando ele é batizado nas águas e vem o Espírito Santo em forma corpórea, né, como uma pomba, que nós vimos, e aí ele recebe o batismo, né, ou recebe a unção, ou recebe o Espírito Santo sobre ele. Voltando lá para Lucas, mas agora no capítulo 4, nós vamos ver lá no versículo 16, né? Lucas 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Nós lemos Isaías 61, né? E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, no versículo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Então, Jesus ele começa a declarar isso na sinagoga, e ele fala assim no 20, encerrando o livro, quer dizer, fechando o livro, né, e tornando-se a dar ao ministro da sinagoga, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam sobre ele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Amém? Agora eu queria te chamar a atenção para um versículo 22. Preste muita atenção no que está escrito aqui. Olha. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam, não é este o filho de José? Então, Jesus era 100% humano, mas 100% Deus. E ele, como filho de José, era uma pessoa normal que trabalhava, era um marceneiro, e tinha suas atividades, um carpinteiro, né? E como carpinteiro, ele tinha uma vida de trabalhador normal. Mas a partir do momento que ele se volta para a sua missão, na missão principal dele aqui na Terra, que ele veio, né? Então, com 30 anos de idade, ele recebe esse batismo do Espírito Santo. E ele, a partir daí, começa a fazer sinais. Né? Começa a sua vida ministerial. Começou com 30, viveu até por volta de 33 anos, né? Depois foi crucificado. A pergunta que nós sempre temos na nossa mente é a seguinte, mas Jesus era Deus. Jesus era o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Esse Espírito Santo, ele pode vir sobre as nossas vidas? Ele pode nos capacitar? Ele pode nos purificar? Amém? Muito bem. Só lembrando, né, nós já vimos que Jesus, quando ele fala com Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele fala para Nicodemos que era necessário que se nascesse de novo. Né? Então, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver, né, o reino de Deus. E aí Nicodemos se admira, e aí no versículo 5 ele responde, Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por que nascer da água e do Espírito? A água significa pureza, amém? Nós já vimos isso em Efésios capítulo 5, versículo 26, né? Nós podemos até reler, quando fala a respeito da igreja de Cristo, fala assim, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. No 27, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a água está ligada à pureza. Tito capítulo 3, nós já vimos isso também, mas só relembrando, fala assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo, né, conforme a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo,
nosso Senhor, né? Nosso Salvador. Então nós sabemos que nascer da água e do sangue, né? Ou da água e do Espírito, né? Significa nascer da pureza. Mas e o Espírito? Né? O Espírito, ele precisa ser, o nosso Espírito precisa ser transformado. A nossa vida precisa ser transformada, a nossa alma precisa ser transformada. Né? E a pergunta é, será que Deus, né, ele olha para nós assim e ele concede essa transformação? Será que isso daí é real? Para responder essa pergunta, nós vamos lá em 1 Samuel, capítulo 10, quando Samuel, não é, ele foi ungir Saul. Saul era um homem, um rapaz normal, comum, mas ele precisava ser revestido de um poder sobrenatural. Ele precisava ser ungido. Não é? Ele ia ser o primeiro rei de Israel, e como rei, ele teria que ter a capacitação para isso, para reinar sobre um povo. Então Samuel, em 1 Samuel, né, vamos ler juntos, capítulo 10, versículo 6, né, fala assim: E o Espírito do Senhor se apoderará, em algumas versões está se apossará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Então, a necessidade, né, de nós sermos lavados, né, ou seja, purificados, e sermos transformados, ela se completa com a palavra de Deus e quando o Espírito Santo vem sobre nós. No versículo 7 fala assim: E há de ser que quando esses sinais vierem, faze o que achar a tua mão. Quer dizer, o que vier na tua mão você vai fazer. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, porque Deus é contigo. Amém? Quando nós recebemos Jesus Cristo em nossa vida, na verdade nós recebemos um poder. E esse poder é a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como nós vemos sempre enfatizando, nós vemos falando, né, e enfatizando, ele é a pessoa, a terceira pessoa, né, da Trindade. E ele, para morar em nós, ele para operar através das nossas vidas, ele precisa que nós busquemos, né, essa transformação. Quando no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala a respeito da salvação, está escrito assim: Mas a todos quantos o receberam, Jesus, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome. Amém? Deu-lhes o poder. Que poder que era esse? É que, como nós vimos, né? Jesus envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de poder. Ele vai nos purificar através da lavagem, não é? Da santificação, e nos transforma em outra pessoa. E quando nós formos transformados, nós vamos ser capacitados a sermos testemunhas de Deus, sermos capacitados a ser testemunhas do Evangelho e fazer os sinais sobrenaturais que Jesus Cristo diz lá em João 14, 12. Né? Lembre-se que ele fala assim: aquele que crê em mim. Né? Então isso é para todos? É para aqueles que creem em Jesus. E esses sinais que nós vamos fazer, na verdade, são os mesmos sinais que confirmam a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Só para encerrar, vou ler novamente. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, primeira condição, crê em Jesus, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Então Jesus, ele espera de cada um de nós que nós façamos as obras do Pai, não é? As obras que ele fazia e ainda maiores, porque ele está com o Pai e enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, não é? Que eles três são um. Amém? Então, eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar seus olhos, fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos na Tua palavra, meu Pai, a necessidade de mudar a nossa vida, mudar o nosso falar, o nosso linguajar, mudar o nosso modo de se comportar. Mas nós sabemos, meu Pai, que nós somos seres fracos e falhos. Nós precisamos do Teu poder e por isso que o Senhor envia o Seu Espírito Santo, meu Pai. O Teu Espírito Santo capacitou Saul a ser o primeiro rei
de Israel, meu Pai. E o Senhor disse que quando ele fosse transformado pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo se apoderasse dele, né, que tudo que viesse à mão dele para ele fazer, porque Deus era com ele. Então nós sabemos que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós sabemos que tudo que vier à nossa mão, meu Pai, nós podemos fazer com confiança e ousadia, porque o Senhor é conosco. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra, meu Pai, traga para os nossos corações a certeza de que nós temos a capacitação dada pelo próprio Senhor Jesus de fazermos obras ainda maiores, meu Pai. E por isso nós queremos te pedir, meu Pai, que nos ensine a cada dia a como tomar posse, meu Pai, do poder que há na tua palavra e do teu Espírito. E do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Alcance, meu Pai, em nome de Jesus, através da nossa intercessão, as pessoas que nesse momento sofrem, meu Pai, nesse momento estão trabalhando, nesse momento estão servindo a sociedade para que não haja falta de abastecimento. Nós queremos te pedir, meu Pai, para que o Senhor capacite os cientistas, os médicos, fortaleça-os e capacite-os a encontrar a cura dessa pandemia. E capacite também, meu Pai, a cada um de nós a ficarmos firmes, crendo no Teu nome e declarando, meu Pai, com a nossa boca a vitória. Porque nós cremos na Tua palavra. E é o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que orou também, diga amém e graças a Deus. Eu queria lembrar que no próximo domingo, às 11 horas da manhã, nós vamos ter a nossa live. Vai ser a nossa Santa Ceia. Então, prepare os seus elementos, prepare o seu pedaço de pão, o seu suco de uva, né? E acima de tudo, né? Venha com o teu coração, né, preparado para receber a palavra de Deus e ser transformado por este sacramento e pelo poder do Espírito Santo em uma criatura que produza na sua vida e perante as testemunhas, né, que vão estar à nossa volta, os sinais que Jesus fala. Amém? Deus abençoe a todos e até no domingo às 11 horas da manhã. Em nome de Jesus.